Com muita alegria, mais uma vez, voltamos à nossa vivência de mediação no direito de família e de temas também do direito de família de um modo geral, que visa a dar uma conotação mais aprofundada e uma compreensão capaz de evitar conflitos ou até mesmo, quando há conflitos, que esses conflitos possam ser tratados com mais leveza do que os conflitos que se cronificam nos processos judiciais. O tema escolhido para hoje, atendendo a uma sugestão de participantes do nosso canal, que nos traz críticas e sugestões, e que isso engrandece muito o nosso trabalho, e aqui fica uma profunda gratidão. E um tema que tem sido falado por algumas dessas participações e que escolhemos para hoje, que é a questão do adultério nas relações de direito de família. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre como era visto o adultério. Nós temos uma história de direito de família que eu vou dar uma rapidíssima pincelada aqui para a gente contextualizar hoje o que é o adultério, que é assim: o Código Civil de 1916 é o nosso primeiro Código Civil brasileiro. Ele trazia conceitos extremamente rígidos, por exemplo, que a mulher que casasse e o marido descobrisse em 7 dias que ela já não era virgem, e que se chamava no código deflorada, ele poderia fazer a devolução para os pais da mulher. Outra questão terrível, a mulher para trabalhar precisava de autorização do marido. E outras muitas questões e fora tudo isso, o casamento era indissolúvel. E aí, quando não se suportavam mais, havia o desquite, mas continuava casado e não conseguia casar com mais ninguém. E havia um preconceito imenso para, principalmente, as mulheres desquitadas, e que isso tocava diretamente aos filhos de pais desquitados, que muitas vezes nem eram aceitos em certas escolas tradicionais, principalmente religiosas, porque aquilo poderia depor contra as demais famílias. Tudo isto termina ao longo de algumas legislações, mas vamos falar da mais importante, que nos rege até hoje, que é a Constituição Federal de 1988. Então, homem e mulher são iguais perante a lei, não tem mais nada de dependência entre eles. E o mais importante de tudo isso, há o divórcio. E atualmente, a partir de 2010 apenas, nós estamos falando de um fato muito recente, o divórcio pode ser pedido sem qualquer motivo. É só dizer: quero o divórcio, e acabou. Hoje nós chegamos a um grau tão alto de civilização, que é possível uma pessoa se casar de manhã e se divorciar à tarde, porque é muito simples, é muito, o que vale é o sentimento das pessoas. E como hoje nós lidamos com o adultério? Há pessoas que, quando procuram um advogado e o advogado informa que aquilo não é causa nenhuma de
estabelecer uma punição legal porque um dos cônjuges cometeu o adultério, e a gente informa, né, o cliente que não tem a menor importância, nem para a guarda dos filhos, nem para a divisão patrimonial, não existe mais nenhuma causa punitiva. Mas as pessoas estão muito machucadas por conta de ter que enfrentar o adultério do marido ou da mulher. Então, nós temos que levar em consideração que este casal precisa de um diálogo e não da justiça, porque na justiça não fará nenhuma diferença. E esse diálogo pode ser estabelecido numa mediação. A mediação familiar tem natureza interdisciplinar, ou seja, se baseia em outras ciências que dão apoio para a atuação do mediador. Então, ele tem uma noção de psicanálise, de psicologia, de direito, porque o mediador pode ter qualquer profissão, desde que ele tenha habilidades de bom relacionamento com pessoas. E nada como uma boa conversa, seja para dar continuidade ao casamento, seja para decidir que a melhor forma de levar aquela relação é o divórcio. Hoje, a questão do adultério não tem muita importância. Eu posso até dar um exemplo para vocês que eu tive uma aluna que foi fazer mestrado em mediação na França. E ela então começou a trabalhar num centro de mediação. E ela me escreveu muito surpresa, porque ela diz que tem um número enorme de mediações em que acabam chamando os amantes dos pais que estão ali. É um casal junto com filhos e às vezes tem que resolver alguma questão e aí fala assim, não, mas acontece que a minha amante tem um fim de semana diferente do meu, que é livre porque ela tem os filhos dela, etc. Então chama e faz uma composição respeitando as escolhas de cada um. Isso que é importante. Não há, então, portanto, nenhum impedimento de se enfrentar questões desse tipo de relação, né, dentro de uma mediação que é um abraço a tudo e acolhe a tudo.